e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. Ausência de amor, não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia,
mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, queridos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O meu nome é Jéssica, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje convido vocês a fazer uma reflexão comigo sobre um tema que muitas vezes parece muito simples de compreender, mas que ele é profundamente desafiador de viver. É a entrega, ou seja, deixar que Deus conduza os nossos caminhos. Hoje nós vivemos em um mundo em que somos ensinados a controlar tudo. Nós queremos controlar o tempo, os acontecimentos, as pessoas ao nosso redor, os resultados de tudo e até mesmo o futuro. A gente faz planos, cria expectativas, a gente imagina como cada situação deve acontecer. E quando a vida segue um rumo diferente daquele que a gente esperava, aí geralmente surge a ansiedade, o medo, a revolta e a tristeza. Mas será que realmente temos o controle de tudo? A doutrina espírita nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. Nada acontece sem que exista uma razão dentro das leis divinas. Isso não significa que tudo que vivemos seja fácil ou agradável. Isso significa apenas que existe um propósito maior que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, encontramos uma mensagem muito consoladora. Nós somos lembrados de que as dificuldades da vida não são castigos, mas sim oportunidades de aprendizado, crescimento e de reparação. Quando compreendemos isso, começamos a perceber que a entrega não é desistir. Entrega não é passividade. Entrega não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sozinho. Entregar-se a Deus é fazer a nossa parte da melhor maneira possível e confiar que o resultado final estará sob a proteção das leis divinas. É como plantar uma semente sem poder controlar a chuva. Podemos plantar, escolher terreno, podemos regar, mas a gente não pode controlar o tempo,
decidir se vai chover ou não. É remar o barco sem controlar os ventos. É seguir em frente, mesmo quando a gente não consegue enxergar toda a estrada. Existe uma lenda muito antiga, oriental, que ilustra muito bem essa nossa reflexão de hoje. Conta-se que havia um velho camponês que vivia com seu filho, que possuía um belo cavalo. Certo dia, o cavalo fugiu. Os vizinhos chegaram e disseram: "Nossa, que azar!" Mas o velho respondeu: "Talvez." Alguns dias depois, o cavalo retornou, trazendo consigo vários cavalos selvagens. Os vizinhos ficaram admirados e disseram: que sorte!" E novamente o velho respondeu: "Talvez." Pouco tempo depois, o filho tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando uma perna. Os vizinhos comentaram: "Que azar!" E o velho respondeu: "Talvez." Algumas semanas mais tarde, o exército passou pela região, recrutando todos os jovens para uma guerra. Como o filho estava com a perna quebrada, não foi levado. Os vizinhos então disseram: "Que sorte!" E mais uma vez o velho respondeu: "Talvez." A história ainda continua, mas sua lição é bem clara. Nós costumamos julgar imediatamente os acontecimentos da nossa vida. Nós chamamos algo de bom ou de ruim sem conhecer toda a história. Muitas vezes, aquilo que hoje parece uma perda se transforma numa bênção amanhã. E aquilo que hoje nós celebramos pode trazer um aprendizado inesperado no futuro. Nossa visão é muito limitada. A visão de Deus é completa. E por isso que a confiança em Deus é tão importante. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre as provas da vida e sobre os sofrimentos humanos. Os espíritos esclarecem que muitas dificuldades são necessárias ao nosso progresso. Somos espíritos imortais em jornadas de aperfeiçoamento. A existência atual é apenas um capítulo de uma história muito maior. Quando enfrentamos uma dor, geralmente enxergamos apenas o presente. Mas Deus, porém, contempla o passado, o presente e o futuro. Aquilo que hoje nos parece incompreensível pode estar preparando recursos interiores que serão fundamentais para a nossa evolução. Mas como praticar a entrega? Primeiro, através da oração. A oração não vai mudar necessariamente os acontecimentos externos, mas transforma o nosso interior. Ela nos fortalece, nos inspira, nos aproxima de Deus. Segundo, através da confiança. Confiar não significa ter certeza de que tudo vai acontecer como a gente deseja. Significa acreditar que aconteça o que acontecer, Deus continuará cuidando de nós. Terceiro, através da aceitação. Aceitar não é gostar do sofrimento. Aceitar é reconhecer a realidade para não agir sobre ela, para então agir sobre ela da melhor forma possível. E quarto, através da perseverança. Porque deixar Deus conduzir não significa abandonar a caminhada. Pelo contrário, significa continuar caminhando mesmo quando não entendemos o caminho. Lembremos de Jesus. Nos momentos mais difíceis de sua missão, ele não se revoltou contra Deus, contra o Pai. No Jardim das Oliveiras, diante do sofrimento que se aproximava, ele elevou seu pensamento aos céus e pronunciou uma das mais belas expressões de entrega já registradas: "Faça-se a tua vontade e não a minha." Essa frase, meus irmãos, não representa fraqueza, representa confiança absoluta. Representa a certeza de que a sabedoria divina enxerga muito além da compreensão humana. Talvez você que está nos ouvindo esteja passando por uma dificuldade neste momento. Talvez exista uma preocupação que tira o seu sono. Talvez uma enfermidade, uma perda, talvez um problema familiar, talvez uma situação que pareça que não tem solução agora. Se for esse o seu caso, permita-se lembrar de que você não está sozinho.
Deus conhece todas as suas lágrimas antes mesmo que elas caiam. Conhece todas as tuas lutas silenciosas, conhece teus medos e continua sustentando a tua vida a cada instante. Nem sempre compreendemos imediatamente os motivos das experiências que atravessamos, mas podemos confiar que existe um propósito maior operando em favor do nosso crescimento espiritual. A entrega não elimina os desafios, mas transforma a maneira como os enfrentamos. Quando deixamos Deus conduzir, o peso da caminhada se torna mais leve. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo cede espaço à esperança. E o coração encontra serenidade para continuar. Que possamos aprender, pouco a pouco, a entregar nossas preocupações, nossos planos e nossas dores nas mãos de Deus. Que possamos fazer a nossa parte com dedicação, responsabilidade e amor, confiando que a providência divina fará aquilo que está além das nossas possibilidades. E quando a vida não seguir o roteiro que a gente imagina, que a gente possa recordar: Deus continua escrevendo uma história maior do que aquela que a gente consegue enxergar. Desejo que a paz de Jesus envolva você e sua família. Muito obrigado pela companhia e pela oportunidade dessa reflexão no dia de hoje. Fiquem com Deus. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada teu, a
abençoar. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos em esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida. E nesse Teu consolo, que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria. Possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito, dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja.
luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus, essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus, essa luz divina. É claro que é Jesus, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus.